Quantas vezes você já se perguntou por que age de forma tão automática diante de certas situações? A maioria das pessoas acredita que suas escolhas são livres e conscientes, mas a verdade é bem mais incômoda. Grande parte do que você vive hoje é dirigido por traumas silenciosos que moldaram sua personalidade sem que você percebesse. Não é falta de força de vontade, nem azar. É uma programação emocional, gravada no momento em que você era mais vulnerável. E o mais assustador, quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela comanda seus pensamentos, seus relacionamentos, sua vida. Existe uma dor invisível, escondida atrás de decisões, sabotagens e medos que parecem sem explicação. Uma ferida silenciosa aberta lá na infância, carregada sem consciência, pesando nos ombros a cada desafio que aparece. Talvez você tenha passado a vida tentando ser forte, quando na verdade só precisava entender o que realmente estava te travando. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como identificar essas cicatrizes emocionais e, mais importante, como transformá-las em força para criar uma vida de verdade, sem as correntes invisíveis que até agora definiram quem você é. Prepare-se para enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que ninguém nunca te contou. É assustador pensar o quanto as marcas da infância continuam moldando cada escolha feita hoje, mesmo que, à primeira vista, pareça que já ficou tudo para trás. As feridas emocionais, escondidas nas entrelinhas dos dias comuns, ressurgem como fantasmas silenciosos, guiando reações automáticas diante de críticas, afeto ou rejeição. Essa dor invisível cria um eco permanente que faz com que muitos não respondam ao presente, mas apenas reajam ao passado que pesa no inconsciente. Traumas deixados sem atenção formam padrões quase invisíveis, que sabotam silenciosamente as tentativas de evolução pessoal. E de maneira quase cruel, enquanto o mundo gira lá fora, muitos ainda vivem presos a um capítulo que jamais escolheram escrever. Em momentos de fragilidade, é comum não entender por que certas situações geram um desconforto desproporcional, ou porque uma simples palavra tem o poder de acionar reações tão profundas. Mas a verdade é que a programação emocional moldada durante a infância não desaparece com o tempo. Ela se instala, silenciosa e firme, conduzindo ações e crenças. Muitas vezes, é essa cicatriz emocional que dita a dificuldade em construir autoconfiança, em aceitar elogios ou em estabelecer limites saudáveis. A ferida silenciosa, ignorada por tanto tempo, vai impregnando a forma de enxergar a si mesmo e o mundo. E sem notar, se caminha por uma estrada projetada pelos traumas não resolvidos, como se fosse a única rota possível. Entender esse mecanismo é como acender uma luz num quarto escuro. A princípio incomoda, mas logo revela detalhes escondidos que explicam tanto do que parecia sem sentido. Cada pequeno gesto de medo, cada retração diante de um desafio, pode ser um sinal claro de uma rejeição velada que ainda lateja, pedindo cura. Esse passado que pesa, quando não compreendido, repete-se como um ciclo interminável, sabotando a capacidade de viver plenamente o presente. O que parece resistência à mudança, muitas vezes é apenas um velho mecanismo de defesa ainda ativo. E é justamente nesse ponto que surgem as primeiras rachaduras que revelam algo maior, algo que nos leva inevitavelmente a questionar. E como esses traumas moldam a nossa autoconfiança hoje? Quando um trauma se instala, ele não apenas machuca na hora, mas se infiltra na alma como uma erva daninha, silenciosa e persistente. A ferida silenciosa criada pela dor do passado começa a contar histórias mentirosas sobre quem você é e sobre o quanto merece ser amado, reconhecido, respeitado. A autoconfiança vai se diluindo aos poucos, como areia escorrendo entre os dedos, deixando para trás um sentimento de inadequação difícil de explicar. Em cada decisão importante, em cada novo começo, a sombra da rejeição velada sussurra ao ouvido: você não é bom o suficiente. E é nessa voz que, sem querer, muita gente passa a acreditar, sabotando seus próprios sonhos. A força que deveria impulsionar grandes conquistas vira medo disfarçado de prudência, perfeccionismo camuflado de responsabilidade. Muitos carregam um passado que pesa sem nem perceber, repetindo padrões em relacionamentos,
escolhas profissionais e até mesmo no simples cuidado com o próprio corpo. A dor invisível que vem dos traumas cria uma armadura pesada, que bloqueia elogios e multiplica críticas internas. As feridas emocionais, longe de cicatrizarem, continuam abertas e pulsantes, influenciando cada gesto de autopreservação, cada tentativa de se proteger de novas decepções. Como se, ao duvidar de si mesmo, fosse possível evitar a dor de mais uma rejeição. Mas a boa notícia é que, ao enxergar essas dinâmicas, é possível começar um processo de ressignificação, onde o autoconhecimento se torna a chave para a reconstrução da autoestima perdida. Identificar essas marcas não é simples. Exige coragem para olhar para o que dói, paciência para curar o que foi ignorado e disposição para reconstruir quem se é, por dentro e por fora. E a partir aí, começa uma jornada profunda de transformação, onde o primeiro passo é entender como essas cicatrizes emocionais se manifestam no dia a dia de forma silenciosa e cruel. Às vezes, o que parece apenas preguiça ou procrastinação é, na verdade, um grito silencioso vindo de feridas emocionais não tratadas. A fuga de compromissos, o medo quase paralisante de se expor, a sensação de não estar pronto para nada. Tudo isso pode ser reflexo de uma dor invisível que ainda pulsa dentro do peito. Esses sintomas se camuflam no cotidiano e passam despercebidos, mas continuam drenando energia e sufocando sonhos, silenciosamente. Cada adiamento, cada projeto abandonado pela metade, pode ser um eco de um passado que pesa, clamando para ser olhado com mais compaixão. E enquanto isso não acontece, a vida segue travada, como se algo invisível segurasse cada passo. As crises de ansiedade que surgem do nada, a necessidade quase obsessiva de controlar tudo à sua volta, e até aquela rigidez emocional que impede de se entregar aos momentos, são pequenos alarmes internos. Cada um desses sinais é como uma rachadura na fachada que tenta esconder a fragilidade construída sobre traumas antigos. Mesmo quem parece forte por fora, pode estar lutando internamente contra essas cicatrizes emocionais que nunca cicatrizaram de verdade. A rejeição velada da infância se manifesta agora em forma de dúvidas constantes, medo de julgamentos e bloqueios afetivos, sabotando relações, carreiras e a paz de espírito. O corpo fala o que a boca muitas vezes silencia. Dores físicas inexplicáveis, cansaço extremo, tensão acumulada. Todos esses sintomas são pistas deixadas pelo inconsciente, denunciando que existe uma ferida silenciosa clamando por atenção. Ignorar esses sinais só aprofunda o sofrimento, pois o que não é resolvido na mente se reflete no corpo de maneira inevitável. E é exatamente nesse ponto, onde a dor física e emocional se entrelaçam, que se abre a porta para uma transformação profunda, capaz de reescrever a história dessas cicatrizes. Mas como iniciar esse processo de cura e finalmente transformar as marcas internas em força? A verdadeira cura não acontece quando a dor é ignorada, mas quando ela é acolhida com coragem e gentileza. Não é negando as feridas emocionais que se encontra alívio, e sim encarando cada cicatriz emocional como parte de uma história que merece ser ouvida e respeitada. Buscar o autoconhecimento é como acender uma lanterna nas partes mais escondidas da alma, iluminando a dor invisível que tantas vezes foi sufocada. Espaços seguros, como uma terapia ou grupos de apoio, funcionam como abrigo em meio à tempestade emocional, permitindo que as feridas silenciosas sejam tratadas sem julgamento. Cada pequena descoberta interna é um passo firme rumo a um reencontro consigo mesmo. Ao reconstruir a própria narrativa, é possível mudar a forma como o passado que pesa influencia o presente. Entender que a rejeição velada não define quem se é, abre espaço para criar uma nova base de autoconfiança e autoestima. O trauma não precisa ser uma prisão eterna. Ele pode se tornar um ponto de partida para uma transformação mais profunda. Cultivar práticas de autocuidado, estabelecer limites saudáveis e celebrar pequenas vitórias diárias são formas práticas de fortalecer a mente e o coração. Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de transformar as marcas deixadas para que, ao invés de dor, passem a contar uma história de superação. A jornada de cura não é linear e nem sempre é rápida, mas é profundamente libertadora.
Cada passo dado em direção ao autoconhecimento, cada momento de autocompaixão, vai reconstruindo a identidade a partir de um lugar mais sólido e amoroso. A ferida silenciosa deixa de ser uma âncora para se tornar impulso. E com o tempo, aquela dor invisível que antes sufocava se transforma em força visível para construir novos caminhos. Caminhos esses que continuam se desdobrando, trazendo novas perguntas, novas descobertas e novas possibilidades de crescimento. A partir do momento em que você reconhece suas feridas emocionais e decide acolhê-las, algo poderoso começa a mudar dentro de você. Não é sobre apagar o passado, mas sobre ressignificar cada dor invisível que ainda lateja. A jornada rumo ao autoconhecimento é o que transforma a cicatriz emocional em marca de superação, e não mais em âncora de sofrimento. Quando você escolhe se curar, constrói uma nova base de autoconfiança, dando voz ao seu verdadeiro eu, sem as amarras do passado que pesa. Cada pequeno passo que você der será uma vitória silenciosa contra o que um dia tentou te definir. Se permita trilhar esse caminho, porque a pessoa que você pode se tornar é infinitamente maior do que qualquer trauma que tentou te aprisionar. Ao enfrentar a rejeição velada e os traumas silenciosos, você está, na verdade, abrindo espaço para uma vida mais autêntica, mais leve e mais cheia de significado. Lembre-se, você não é o que te feriu. Você é quem escolhe o que constrói a partir disso. Nunca subestime a força que existe dentro de você para transformar dor em poder, medo em liberdade e passado em sabedoria. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada de cura e transformação. Estamos juntos nessa caminhada. Até o próximo vídeo.